Oi, meu nome é Maísa e hoje é dia daquele vídeo para deixar a lista de desejados quilométrica. Antes de mais nada, recados rápidos. Se você gosta de saber o que está sendo lançado, está chegando aí em termos de fantasia, suspense e mistério, romance, enfim. Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, me seguir nas outras redes sociais, ativar o sininho de notificação. O YouTube nem sempre tá avisando quando tem vídeo novo. Entrar lá no meu grupo do Telegram, porque aí sim eu tô sempre avisando quando os vídeos saem, quando sair alguma oferta interessante. E também peço a gentileza para hypar esse vídeo. Bom, então hoje é aquele dia de falar dos lançamentos que chegam em fevereiro. Muita coisa chegando, claro que eu selecionei aqueles que mais me chamaram a atenção. Então alguns deles já estão até disponíveis. No dia 3, nós tivemos o lançamento de um livro de suspense e mistério de uma autora que já tá ficando aí bem conhecida e que eu ainda não li nenhum livro dela, mas tenho muita vontade, que é a Lucy Foley. Então a Intrínseca trouxe O Ritual da Meia-Noite. Eu vi alguém fazendo um comentário que a Lucy Foley, ela pegou um pouco daquela regrinha lá da Agatha Christie, de algumas das suas histórias, que é você coloca um monte de gente no lugar, um assassinato vai acontecer e tem que descobrir quem é que foi o assassino. Basicamente é isso que a gente tem. A Francesca, ela tá querendo inaugurar o Solar, o seu novo e badalado hotel de luxo no interior da Inglaterra. Para isso ela vai fazer uma grande festa, tá com tudo assim lindo, preparado. Só que ela sabe que a única coisa que pode atrapalhar o sucesso desse novo empreendimento é o passado dela. E aí a sinopse termina com: o passado invadiu a festa e a comemoração acabará em morte. Tô curiosa e preciso ler alguma coisa da Lucy Foley. Eu tenho um livro dela aqui, se não me engano esse aqui é o terceiro sendo lançado no Brasil. Acho que é isso. Bom, no dia 3 também tivemos o lançamento de Céus Misteriosos, da Pascale Lascelles pela Intrínseca, que é o segundo livro do que parece ser uma duologia, mas pode ser que não. Bom, aqui é a continuação de Magia das Marés, um livro que eu li no ano passado, que sinceramente não me cativou muito, porque eu tive um probleminha ali com a protagonista. Eu acho que ela foi uma pessoa muito egoísta, né? Ela é uma história que ela acreditava que era só sobre ela, e era muito mais do que isso. Mas a autora me sinalizou coisas interessantes, por isso eu quero continuar a ler a série. A história ela já vai navegar através de tempo e mundos. Ele termina, né, a sinopse termina dizendo que os protagonistas, os personagens, eles vão se dar conta de que distinguir heróis de vilões pode ser mais difícil do que parece. Pretendo ler sim, eu ainda não tenho uma ideia de quando, porque ainda não tenho o livro. O próximo livro não é necessariamente um livro de um gênero que eu seja fã. É um gênero que não funciona muito pra mim, que são esses livros de cura. Mas eu fiquei curiosa com esse daqui. É a Doceria Mágica da Rua do Anoitecer. Por que eu fiquei curiosa? Porque o proprietário dessa doceria mágica, ele é peculiar. Situada na fronteira entre o mundo real e o mundo dos espíritos, a Rua do Anoitecer só pode ser vista por criaturas sobrenaturais ou por pessoas que se encontram vulneráveis. No fim da rua, a Doceria Mágica Âmbar é a única loja aberta e vez por outra acaba sendo encontrada por um humano perdido. O proprietário, aí que tá o que me chamou a curiosidade, um jovem de grande beleza, olhos dourados e serão orelhas de raposa, vende confeitos com poderes mágicos. Então as pessoas que comem desses confeitos vai transformar a vida das pessoas. Então ele é claramente um livro de cura. Mas eu fiquei muito curiosa por conta do proprietário desse lugar. Então, e achei a capa fofa. Em doses homeopáticas eu me dou bem com livros de cura. Talvez eu faça essa leitura. Outro gênero, agora também uma publicação da Arqueiro, Dilema da Noiva, da Helena Armas. No livro anterior, que é Amor em Jogo, a gente conhece esses dois personagens que serão os protagonistas dessa história. É a Josie, é uma personagem completamente solar. Ela já ficou noiva 4 vezes e acabou sendo abandonada. E ela também conta aí como um fracasso amoroso a relação dela com o pai, que ela acabou de conhecer. O pai vai divulgar então a existência da Josie e ela vai se ver com a imprensa toda voltada para ela. E eles vai começar um burburinho de que a falta da figura paterna é a responsável pelo fracasso dela no amor. E acontece que no dia que ela está sendo encurralada pelas relações públicas do pai dela,
Quem vai bater a sua porta perdido é o Matthew, que tá indo para essa cidadezinha atrás da amiga. Ele ficou desempregado, ele tá indo visitar a amiga, mas ele acaba se perdendo e vai bater à porta da Josie. E na hora que ele entra, ela acaba falando, né? Oi, amor. E aí começa o noivado de mentirinha. Ele vai se encantando por ela, evidentemente, porque ela parece uma pessoa realmente encantadora. Só que a data do casamento que ela criou, ele tá chegando. Mas os dois começam a se envolver de fato. Eu ri demais em Amor em Jogo. Eu acho que eu vou me divertir muito com o Dilema da Noiva também. Ele tava numa pré-venda com um brindezinho muito fofo, mas já acabou. E para quem gosta de romance, quem gosta de comédia romântica, eu gosto muito das histórias da Helena Armas. E no dia 5 também tivemos o lançamento de Beleza Feroz, da Jennifer Donnelly, publicado pelo Universo dos Livros. A Jennifer Donnelly, ela escreve histórias que grande parte delas são recontos. Eu li um, que é Step Sister, gostei muito. Depois, alguém aqui no canal me indicou Poisoned, que está aqui na estante, mas eu ainda não li, e agora tá vindo com Beleza Feroz, que é um reconto de A Bela e a Fera, mas ainda por cima ela trocou os papéis. Então aqui a nossa fera é a Arabella. Ela foi criada para ser doce, complacente, conseguir um bom casamento, mas por mais que tente, a Arabella não consegue extinguir a sua personalidade flamejante. Até que ela vai se envolver em alguma confusão quando ela tenta suprimir as próprias emoções, e uma figura misteriosa vai puni-la com uma maldição, condenando aí a todos a quem ela se importa a ficarem prisioneiros ali no castelo. Os anos se passam, a Arabella começa a perder a esperança, porque a única forma de acabar com essa maldição, já sabemos bem como é encontrar alguém que a ame por quem ela é. Até que um belo ladrão vai invadir o castelo, os criados ficam ali na expectativa de ser uma possibilidade de acabar com a maldição, mas ele fica assustado, figuras estranhas, ameaçadoras, uma fera que parece rondar os corredores à noite, ele só quer ir embora. Mesmo porque ele também tem lá suas cicatrizes em relação ao amor. Mas se a Arabella tem alguma esperança de quebrar a maldição, ela deve aprender a confiar o seu coração, e isso se aplica também a esse belo ladrão, e perceber que as prisões mais cruéis são aquelas que construímos para nós mesmos. Então tá aí um reconto de A Bela e a Fera com a troca de papéis. Lembrando que eu coloquei aqui porque eu gostei muito de Step Sister e quero muito fazer a leitura de Poisoned, como me sugeriram aqui no canal. Bom, então no dia 10 foi lançado Conflitos de Sangue, da Jennifer Lynn Barnes. Ele é o 4º livro da série Os Naturais, vai encerrar essa série. Novas vítimas, novas traições, novos segredos. Em Conflitos de Sangue, o 4º e último volume da série Os Naturais, Cassie terá que buscar as respostas que precisa para seguir em frente. Nossa, altas expectativas, porque eu acabei de ler Tudo ou Nada, o 3º livro da série, e ele aponta aí por caminhos que tá me deixando assim com muita vontade de ler. Eu acho que ele vai encerrar resolvendo aí uma série de problemas que estão vindo desde o primeiro. Não problemas em relação à história, problemas que os personagens têm enfrentado, acima de tudo a Cassie. Também tivemos o lançamento de O Livro das Portas, de Garrett Brown, publicado pela Astral Cultural, que já está na minha meta de leitura, agora de fevereiro. E aqui nós temos uma fantasia que vai trazer livros mágicos. Cassie é uma jovem nova-iorquina que leva uma vida tranquila, até que ela recebe um livro mágico de um cliente. O livro permite que ela viaje para qualquer lugar, mas logo ela vai descobrir que existem outros livros poderosos e perigosos e que existem pessoas mal intencionadas atrás desses livros. Ela vai ser perseguida, está em perigo e vai acabar se unindo ao Drummond, um homem misterioso que conhece o segredo dos livros, e juntos eles vão partir numa missão para proteger os livros e impedir que o mundo seja mergulhado em sofrimento. É uma trama que mistura fantasia, suspense e aventura, explorando temas como poder, escolhas e a luta entre o bem e o mal. Já teve gente que terminou a leitura desse livro e falando super bem, não é à toa que ele foi indicado lá como uma das fantasias no Goodreads Choice Awards. Então, O Livro das Portas é uma leitura que vem aí. Também tivemos o lançamento de Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros, pela Planeta Minotauro. É o 3º livro de uma série de 4, agora eu tô na dúvida se são 4 ou 5, que começou com Quarta Asa, já li, Chama de Ferro, já li. Provavelmente teremos leitura coletiva no Fantasticai de Tempestade de Ônix, mas é uma leitura que deve ficar para março, abril.
A gente está esperando passar esse grande boom inicial, né? Porque tem um monte de gente lendo, falando, soltando spoilers. Estamos tentando fugir disso para poder fazer a leitura com calma, tranquilidade e apreciar esse mundo dos dragões. Uma grande farofa, mas que eu acho super divertido. Eu gosto da escrita da Rebecca Yarros, estou super curiosa porque o final de Chama de Ferro, ele traz ali problemas para os protagonistas de sobra. Quero ver o que a autora vai resolver em relação a isso. Ou se ela vai trazer mais problemas, né? Provavelmente. Bom, agora lançamentos futuros. No dia 17, teremos o lançamento de Extravagância do Morto, da Agatha Christie, naquela edição caprichada, colorida da HarperCollins. Então, para quem é fã, então é aquela história clássica da autora, né? Que é um monte de gente numa casa, um assassinato, vamos descobrir quem que é. Sir George e Lady Stubbs são os mais novos donos da Casa Nasse, uma propriedade histórica no interior da Inglaterra. Eles querem celebrar a aquisição desse terreno e têm uma ideia, fazer uma grande caça ao assassino. E quem melhor do que a autora de livros de mistério Ariadne para ajudá-los? Eles só não esperavam que a brincadeira inocente fosse resultar em um assassinato de verdade. Então a Ariadne, que é essa autora de livros, vai se juntar ao Hercule Poirot para tentar distinguir as pistas reais das falsas e encontrar o assassino verdadeiro. Gostei. Eu não me lembro de ter lido este livro especificamente. No dia 18, mais uma continuação chegando aí, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas, da Carissa Broadbent, publicado pela Suma. É o segundo volume da duologia Nascidos da Noite, a saga inicial da série Coroas de Niaxia. Li o primeiro livro ano passado, quero muito fazer a leitura, coloquei ele numa das metas aí para 2025. E é um livro com vampiros, com poderes diferentes, origens diferentes, numa luta ali pelo poder, no final das contas, e uma humana tentando sobreviver a esses vampiros. Gostei do primeiro, bastante. Esse mês parece que a Planeta Minotauro está decidida a acabar com o tênue equilíbrio das minhas finanças. Então teremos lançamentos aí muito interessantes. Além de Tempestade de Ônix, nós temos Godori, da Elaine Chou. Possivelmente uma duologia, ele aparece como livro único, mas quando a gente entra lá no Goodreads, tem um livro que é apontado como 2, então não sei. Ocean nunca se sentiu conectada à sua herança coreana. Ela não gosta de soju, sempre perde as referências culturais, e embora adore Godori, as pessoas dizem que ela não joga como uma verdadeira coreana. Além disso, desde que a sua missão deu errado, ela ficou conhecida por ser muito impulsiva. E ela não é bem-vinda à Aliança, a agência espacial coreana que domina o sistema solar. Até que o melhor amigo dela, Theo, segundo filho do Império Anand Tech, é falsamente acusado de assassinar a própria família. Então a Ocean e a sua tripulação, eles acabam sendo obrigados a se envolver num conflito ideológico. Essa é uma aventura emocionante pelo sistema solar, repleta de ação intensa, uma história de romance envolvente, também aborda questões profundas como colonialismo, capitalismo, reconhecimento de identidade e um pouco de discussão sobre o futuro. Fiquei super curiosa. É uma ópera espacial coreana. Gostei, quero ler. E aí vem mais um lançamento da Planeta Minotauro que me deixou super curiosa. E curioso porque são 2 livros que eu nunca nem tinha ouvido falar. Então nós temos Vida Longa ao Mal, de Sarah Rees Brennan. É o primeiro livro de uma duologia. Então aqui nós temos... Essa história me pegou muito, assim. Porque ela vai refletir muita coisa que leitor de ficção sempre brincou, né? O que aconteceria se a gente pudesse entrar na nossa história favorita? Bom, quando tudo deu errado, Ray ainda tinha seus livros. À beira da morte, ela vai aceitar um pacto mágico que lhe oferece uma segunda chance, viver dentro de sua série de fantasia favorita. Tem tudo para dar errado, né? Série de fantasia. De repente, ela se vê acordando num castelo à beira de um abismo infernal em um reino prestes a entrar em guerra. Me vi muito nessa situação. Um lugar habitado por monstros, além de cortesãos traiçoeiros e seu personagem favorito, o Imperador. Ele é encantador, mas há um pequeno problema. Ela não é a heroína dessa história, ela é a vilã. E quer saber? Tudo bem, os vilões têm roupas melhores, as melhores tiradas, e mesmo que os finais sejam trágicos, geralmente são de roubar a cena. E aí ela decide reunir os vilões da trama e liderá-los para tentar mudar o destino.
Bom, até que ela percebe que não necessariamente eles sobreviverão até o final. Prepare-se para essa fantasia épica e seus vilões marcantes. Uma empregada com machado, um cavaleiro brilhante e seus segredos sombrios, um guarda-costas charmoso e letal e um espião playboy de coração de ouro e reputação duvidosa. Eu achei, assim, uma premissa incrível. Quero ler esse livro, quero ler, não tem jeito. E mais um lançamento da Planeta Minotauro, da Leigh Bardugo, O Familiar. Claro que eu quero fazer leitura desse livro. Ainda bem que é tudo final do mês. Numa casa simples, numa rua ainda mais simples, na nova capital Madrid, Luzia recorre a pequenos truques de magia para enfrentar os seus dias como auxiliar de cozinha. Mas seu ambicioso patrono descobre que ela faz esses pequenos milagres e ela vai exigir que a Luzia ajude a família a crescer na hierarquia dentro dessa sociedade. Só que a coisa que começa como uma diversão inofensiva para a nobreza se transforma em algo perigoso quando a Luzia fica sob a atenção de Antônio, o secretário do rei da Espanha, que está tentando superar a derrota de sua marinha e vai fazer qualquer coisa que tiver ao seu alcance para enfrentar e derrotar o seu rival, que é a Inglaterra. Nesse meio tempo, Antônio quer reconquistar seu lugar ali junto do rei, vai levar a Luzia. A Luzia vai acabar sendo envolvida, levada para esse mundo cheio de videntes, alquimistas, homens santos e charlatões, onde as fronteiras entre magia, ciência e engano nunca são claros. Mas a fama dela vai aumentar e vai aumentar o seu risco, porque ela tem sangue judeu e ela pode ficar sob o escrutínio da Inquisição. Então a Luzia vai precisar de usar de toda a sua astúcia e coragem, mesmo que isso signifique pedir ajuda a Guilhem, um amargo imortal, cujos segredos e fascínio podem ser tão perigosos quanto os inimigos que enfrentam. Gente, é Leigh Bardugo. Eu quero fazer a leitura desse livro com certeza. Ainda bem que chega no final do mês, que vai dar tempo de me ajeitar aí para o mês de março, porque só da Planeta Minotauro nós temos 4 lançamentos super aguardados. O último lançamento do dia 24, que eu selecionei, é Então Veio a Fúria, de Emily Varga, publicado pela Pitaia. Condenada por um crime que não cometeu, Dânia conta os dias na cela até que ela possa se vingar dos responsáveis pela prisão dela. O Darbaran, o chefe dos guardas, o imperador Varride, que se aproveitou da sua sentença, e Mazin, o responsável por sua ruína, e o garoto que um dia ela amou. Ela vai conhecer uma outra prisioneira, Nor, que parece ter a chave para a libertação das duas. Elas vão se unir porque a Nor dispõe de um conhecimento único e acesso a um tesouro perdido, enquanto Dânia tem uma habilidade inigualável com a espada, além de uma fúria incomparável. Munida de magia de uma nova identidade, Dânia dá início ao seu plano de vingança. Mas novas peças continuam aparecendo no tabuleiro e conforme se aprofunda no emaranhado de armadilhas e mentiras que ela mesma criou, Dânia corre o risco de perder sua humanidade. Prepare-se para ser arrebatado por esta recontagem épica e romântica de Conde de Monte Cristo com Kill Bill. Fiquei com muita vontade de ler. Então Veio a Fúria, dia 24 de março. Dia 25, mais uma continuação chegando aí, Destruidor de Destinos, o terceiro livro que encerra a trilogia da Victoria Aveyard, publicado pela editora seguinte. É o desfecho da trilogia épica Destruidor de Mundo. Nessa história, os companheiros terão que se reencontrar para salvar o reino de uma vez por todas. A autora conclui sua obra-prima de fantasia épica, com um universo complexo povoado por personagens inesquecíveis. Li os 2 primeiros, adorei. Gosto das histórias da Victoria Aveyard. Eu sei que tem gente que não se dá muito bem. Ela tá longe de escrever histórias com grandes romances. O negócio dela é fantasia épica, com muita política, muita confusão. A gente tem aí muitas traições, muitas alianças. Eu adorei os 2 primeiros livros. Quero muito fazer a conclusão dessa trilogia. Provavelmente uma história, um livro que eu vou ler assim bem em breve. E no dia 28, os 2 últimos lançamentos que eu queria comentar com vocês. O Oráculo do Pássaro Preto, da Deborah Harkness, publicado pela Roku. É o 5º livro do que agora é uma série de 6. Do mesmo universo de A Descoberta das Bruxas, Diana Bishop deverá seguir seu caminho rumo à alta magia se quiser proteger o que mais ama, sua família. Eu tenho os 4 primeiros livros, ainda não fiz a leitura. Eu tenho muita vontade. Aqui a gente tem um mundo de bruxas, vampiros, alquimistas. É uma coisa bem complexa, parece. O 4º livro, acho que ele muda um pouquinho o foco ali dos personagens, mas esse 5º livro volta, então
é necessário fazer a leitura da série na ordem de publicação. E por último, um livro que me pegou por uma frase, Um Eco na Garganta, publicado pela Morro Branco. Quando nos conhecemos, eu era uma criança e ela estava morta há séculos. Após encontrar o corpo de seu marido assassinado, uma nobre irlandesa do século XVIII bebe punhados do sangue dele e compõe um lamento extraordinário. O poema atravessa os séculos e chega até uma mãe que escapou por pouco da sua própria tragédia. Quando percebe que a literatura dedicada ao poema reduz a vida dessa irlandesa do passado a meros esboços superficiais, essa mãe do presente anseia por mais. Ela quer saber os detalhes da infância e da velhice da poeta, suas fúrias, alegrias, tristezas, desejos e o local de seu repouso final. O que se segue é uma jornada na qual Dorian, essa mãe do presente, se propõe a descobrir a vida apagada de Eibhlin, a irlandesa do século XVIII. Nesse processo, redescobre a sua própria vida. Eu achei a capa belíssima, eu fiquei intrigada, né? Porque a gente tem duas linhas temporais aí, duas mulheres com vidas trágicas e que de alguma forma vão se ligar por conta, a conexão vai ser esse poema. Eu fiquei curiosa, muito curiosa. Passado versus presente, sangue versus leite, nascimento versus morte, o idioma irlandês versus o inglês. As dicotomias são abundantes, mas as questões das experiências vividas pelas mulheres e de quem a história lembra, ligam todas elas. Foram esses os lançamentos que eu escolhi para apresentar para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado e bora conversar. Pretende ler algum deles? Comprou já algum deles? Já fez a leitura? Alguns deles já foram lançados aí no início do mês. Bora conversar um pouquinho. Qual a sua indicação? Que livro que eu não trouxe aqui entre os lançamentos para o mês de fevereiro? Bom, lembrando sempre que eu deixo os links de compra na Amazon aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você vai me ajudar demais. E agradeço imensamente se assistiu até agora. Eu nunca comento com vocês, mas estamos aí num processo para chegar a ser de fato visto pelo YouTube. E para isso eu preciso atingir uma meta, que é de horas assistidas ao longo do ano, do último ano. Então eu sempre tenho deixado vídeos que ficam aí como indicações que vocês podem gostar a partir desse vídeo que você está assistindo. Então se você puder fazer essa gentileza, confere esses outros vídeos que eu sempre deixo ao final, vai lá, vai fazer uma maratona, isso vai me ajudar demais a alcançar esse número de horas visualizadas dentro de um ano. Muito obrigada se assistiu até agora, te agradeço imensamente a companhia, desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!